Amados irmãos, paz e bem. Há um bom tempo que eu não fazia esse comentário do Evangelho dominical. Quero voltar a fazer nesse final de semana, porém em um modo diferente. Quero comentar o texto do Evangelho a partir dos Santos Padres da Igreja. O texto do Evangelho desse final de semana, do quinto domingo da Quaresma, é um texto bastante interessante, muito longo também. É o texto da ressurreição de Lázaro, assim chamado por todos consensualmente, embora a teologia tenha outros termos para tratar deste evento. E eu gostaria então de, tomando alguns ensinamentos dos Santos Padres que comentaram este texto, dizer uma palavra sobre este evangelho que é muito belo. De fato, há muitos pontos a serem comentados e é difícil até dizer, vamos comentar todos os pontos. Eu fiz um resumo em 21 pontos, 7 vezes 3, né? Bastante bíblico, não é? 7 vezes 3. Mas eu não vou seguir este raciocínio, não. Vou tomando os Santos Padres e vamos aos poucos comentando, não é? Primeira coisa a dizer é que um amigo de Jesus, um grande amigo, está doente. Este amigo se chama Lázaro, El-Azar. Deus é meu auxílio. Quer dizer, a palavra Lázaro significa isso. É alguém que confia no auxílio de Deus continuamente. Mas, na verdade, como os Santos Padres dizem, Lázaro representa a humanidade inteira. A humanidade nas suas sepulturas, como diz Orígenes, a humanidade que precisa sair da sepultura, que precisa reencontrar a vida. É um texto com foco batismal, é um texto usado nas catequeses de batismo no tempo antigo, nos primeiros séculos, porque o batismo é encontrar a luz, encontrar a graça, encontrar o Senhor, certo? Lázaro tem essa doença e essa morte de Lázaro, esse cheiro de putrefação, já cheira mal, disse a irmã de Lázaro, representa também as nossas necroses interiores, as nossas feridas, aquilo que cheira mal em nós. Na nossa história de vida, nós temos na nossa geografia interna de vida, na nossa geografia do coração, muitas feridas. E a nossa vida é marcada por esses momentos de altos e baixos, não é? Não é só a vida de Lázaro, do El-Azar, mas a nossa também. Um outro ponto a se destacar, ainda partindo da filologia, é que esse Lázaro mora em Betânia. Não é que ele passa por Betânia, ele mora em Betânia. O que significa isto? Betânia é casa, não é? Betânia é a casa da aflição. A tradução da palavra Betânia é casa da aflição. Então Lázaro é um que confia em Deus, que confia no auxílio de Deus, mas ao mesmo tempo mora na casa da aflição. São João Crisóstomo lembra, não só os que estão fora da fé que sofrem, mas também aqueles que têm fé passam por tribulações. Então Lázaro é alguém que mora na casa da aflição. Há muitas pessoas morando na casa da aflição. Há muitos lares divididos, muitas pessoas sofrendo, há muitas casas que já não são ambientes, digamos assim, belos de condividir o ambiente, mas são ambientes marcados pela violência, pela gritaria, pela dor, pelo palavrão, por palavras que diminuem os outros, que geram insegurança. Pois bem, há muitas pessoas morando na casa da aflição. E o belo é que a chegada de Jesus a esta casa torna esta casa diferente, porque transforma esta casa de casa da aflição em casa da consolação, em casa da alegria, em casa da festa, em casa do milagre. Tudo muda com a presença de Jesus. É interessante perceber que a entrada de Jesus nessa casa vai mudar a vida de todos os que habitam ali. E aqui eu vou usar um pouco dos textos antigos que estão fora da Bíblia, dos chamados apócrifos também, mas veja bem, por que Jesus transformou essas três pessoas? Lázaro tinha lepra, depois chegou a morrer, pois bem, foi reanimado por Cristo, ressuscitado, não é?
Maria era a mais nova, era muito revoltada, porque teve de deixar a cidade grande. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Eles saíram para vir morar lá por causa da doença de Lázaro, e era uma menina revoltada. Jesus a cura naquele dia em que ela se senta e fica escutando e contemplando a beleza do anúncio do Evangelho de Cristo. E já Marta é tocada pelo amor de Deus, porque Marta ela namorava um homem chamado Simão, que era leproso, e Simão não podia casar com ela, não é? E Jesus cura Simão e acontece o casamento. Então, quando Jesus entra numa casa, ele vai tocando a vida de todos, um a um. Bom, agora vamos ao que dizem os Santos Padres sobre esse texto. Tem um galo aqui que sempre me atrapalha um pouco, mas eu creio que vai dar para fazer bem o vídeo. Santo Agostinho diz: é belo o encontro do Criador com a criatura, e o Criador veio para dar vida nova à criatura, sua criação, diz Santo Agostinho, não é? Ao comentar o início desse texto. Interessante notar que Betânia fica a 3 quilômetros do lugar onde Jesus estava, então Jesus podia ter chegado muito rápido ali, mas ele quis esperar. Por que ele quis esperar? Vamos ver o que os Santos Padres dizem sobre isso. Jesus fala aos discípulos que o dia tem 12 horas. O que significa essas 12 horas? É muito belo o que diz Santo Agostinho. O texto fala sobre os 12 apóstolos, origens completa, mas fala também sobre os patriarcas, fala também sobre os apóstolos, mas fala sobre si mesmo, que ele é que ilumina o dia. É um pouco aquele mesmo diálogo com a samaritana que acontece ao meio-dia, não é? Ele é que ilumina o dia, ele que faz o dia acontecer, não é? Este é o dia espiritual, diz Orígenes. Cristo é o dia espiritual. Pois bem, Santo Atanásio completa dizendo: fora de Cristo, nossa vida será uma eterna escuridão e andaremos em tropeços. Depois, São João Crisóstomo diz: mas para aqueles que caminham no Senhor retamente, não há do que ter medo, não há por que temer o mal. Pois bem, Jesus é chamado para ver o seu amigo que estava doente, que estava muito mal, não é? E ele se demora, podendo chegar mais cedo, se demora, e muitos vão questionar esta amizade, vão dizer: por que não veio mais cedo? E até Marta vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E um dos Santos Padres diz: mas ele estava aí, porque Deus está em todos os lugares, não é? É que a morte é uma coisa que pertence à ordem natural das coisas. Porém, aquele que está ligado a Cristo não morre totalmente, não morre de verdade. Deus, diz a palavra, é Deus dos vivos e não dos mortos, porque a pedra simbolizava aquilo que dividia o reino dos vivos do reino dos mortos. E Jesus, mandando tirar a pedra, ele diz: do lado de cá estão os vivos, e aqueles que passaram para a eternidade estão vivos também. Então não há a morte, como diz Agostinho, é apenas uma porta que te faz passar para a eternidade com aquilo que te é essencial, deixando aqui aquilo que te serviu por algum tempo, o corpo, não é? E com toda a sua importância, porque Cristo quis encarnar-se, mas o corpo que fica aqui e passa para a eternidade, aquilo que nos é essencial. Santo Éfrem de Nísebe diz uma coisa muito bela. Por que Jesus esperou esse tempo todo? Esperou 3 dias, 4 dias, aliás. Ele diz: ao contrário dos médicos que fazem tudo para salvar a vida de um paciente, de um doente, diz Santo Éfrem de Nísebe, o médico de Lázaro, o Cristo, esperou o seu falecimento para estabelecer uma vitória completa da vida sobre a morte. Mas que belo, não é? Que bela essa palavra de Santo Éfrem de Nísebe. Depois,
Quando um dos apóstolos diz: Senhor, tentaram matar o Senhor há pouco tempo lá, o Senhor foi ameaçado de morte naquela região ali perto, por que andar por ali? Então Jesus diz que o dia tem 12 horas e tal, e um dos apóstolos diz: Senhor, eu quero ir contigo até a morte, simbolizando que de fato os apóstolos todos, ou quase todos, com uma exceção, iriam morrer de morte violenta, iriam derramar o sangue por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Estes três, Lázaro, Marta e Maria, representam também a comunidade cristã, amada por Cristo e visitada por Ele, e diria, uma comunidade que conta sempre com a presença dEle, uma comunidade que é animada e tirada frequentemente da morte para a vida por Ele. Há um teólogo ortodoxo que faz uma outra leitura, já que ele é doutor em psicologia, ele faz uma leitura muito interessante, a partir da teologia também, doutor em teologia e PhD em psicologia. Então ele faz uma leitura interessante dizendo que estas três figuras, Lázaro, Marta e Maria, podem ser vistos, é claro que isto não tira a veracidade dos fatos, tudo que aconteceu de fato, mas só uma leitura espiritual, para dizer que Lázaro seria símbolo da gnose, do conhecimento de Deus, quer dizer, o homem não vive sem o conhecimento de Deus. Marta seria símbolo da fé operante e Maria da contemplação e do amor. Então a contemplação e o amor estavam vivos, a fé também estava viva, mas o conhecimento, a gnose verdadeira, como diz São Clemente de Alexandria, a gnose verdadeira estava em perigo. Agora é preciso esse conhecimento do Deus verdadeiro ser recuperado. Dionísio Areopagita diz que diante de Deus não podemos imaginar que o conhecemos totalmente, porque o diálogo com Deus é muito mais um diálogo, como ele mesmo diz, inaugura a teologia apofática, que é a teologia silenciosa, do homem que silencia diante do mistério de Deus, porque não pode dizer muito, pode apenas contemplar, porque nossas palavras são pequenas para alcançar a grandeza do mistério divino. Continuamos a leitura do texto com comentário, continuamos, portanto, a olhar o texto, e agora entramos no momento em que Jesus chega à casa, chega lá ao vilarejo onde moram Marta, Maria e Lázaro. Betânia, São João Crisóstomo relembra isso, Betânia ficava muito perto do lugar onde Jesus estava, e ele quis se demorar, porque ele queria, no Evangelho de João, realizar este sétimo sinal, que é o sinal que vai ser o sinal que vai levar muitos à conversão, mas vai ser também o sinal que vai dar a sentença de morte de Cristo, porque só Deus pode chamar alguém à vida de novo. Então agora sabemos que Ele é Deus, e se sabemos que Ele é Deus, aqueles que não concordavam, que não estavam de acordo, agora vão de fato querer matá-lo, e a Bíblia diz, vão querer também matar Lázaro, porque Lázaro será uma prova viva do amor e da potência desse amor de Deus. É interessante que Marta diz a Jesus: Senhor, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele pode realizar. Marta não tem uma consciência completa de que Jesus seja Deus. Tudo que o Senhor pedir a Deus, não, Jesus é Deus. Santo Hilário diz, ele não precisava pedir, bastava ordenar a morte que deixasse Lázaro. Pois bem, então ela não tinha essa consciência. Tudo que pedires, não, ele pode ordenar, diz Santo Hilário. E Orígenes comenta, fazendo um pouco um paralelo entre Orfeu e Cristo. Ele diz, Orfeu, com a sua música, domesticava os animais ferozes. Cristo, com a sua palavra, é capaz de vencer a doença, acalmar o mar, a tempestade, e é capaz também de chamar o morto à vida. A palavra de Cristo, né? E faz também um paralelo com a palavra do Gênesis, que chama as coisas à vida, não é? Creatio ex nihilo, que cria as coisas do nada.
diz Orígenes. É belíssima esta comparação, este paralelo que Orígenes faz. Jesus é a voz da vida, da alegria, que desperta os mortos, diz Santo Atanásio. Ele está sempre unido a Deus, e é Deus dos vivos e não dos mortos, porque em Cristo todos teremos vida, seja aqui ou seja na eternidade. Continuando a contemplação do texto. Marta, de certo modo, expressa uma decepção, porque Jesus não chegou logo, não é? O mestre não estava ali. Mas André de Creta diz, ele está sempre ali. Ele nunca deixou de estar ali. É como a história de Antão, Santo Antão do Porquinho, que teve um combate feroz com os demônios no cemitério, e disse, no final, quando já estava muito mal no combate, ele gritou pedindo o auxílio de Deus, veio uma luz do céu e espalhou os demônios por toda parte, e ele disse, Senhor, por que o Senhor me deixou combater sozinho desde o começo? E veio uma voz que disse, Antão, eu estava contigo desde o começo, senão você teria perecido. Não pense que foi com suas forças que você combateu este combate. Pois bem, Deus está sempre conosco. Cristo é o Emmanuel, Deus conosco. Continuando o comentário deste belíssimo texto da reanimação ou da ressurreição de Lázaro. Jesus chega ali no vilarejo, porém o vilarejo é contaminado por uma descrença. E Jesus chora, é um choro contido, desce lágrimas dos seus olhos, e as motivações são muitas. Primeiro, diz um dos santos padres da igreja, Jesus chorou, diz Santo Agostinho, primeiro para nos ensinar a chorar. Belíssimo isso, quer dizer, para nos ensinar a chorar, há um ensinamento sobre o dom das lágrimas? Sim, há um caminho. Quem não chora não tem... Eu mesmo, particularmente, eu choro. Às vezes choro até na missa, quando estou pregando. Eu creio que é uma coisa bela, saber chorar. E Santo Irineu de Lyon diz, e se Jesus chorou para nos ensinar a chorar, quem ensinou Jesus a chorar? Santo Irineu diz, foi a Virgem Maria que o ensinou a chorar. Chorar faz parte, não é, da expressão do amor, da expressão da saudade, de tudo isso, não é? Pois bem, Jesus chorou. E Éfrem de Nízibe diz uma palavra agora belíssima, diz, ali estava uma semente de Lázaro, colocada num cemitério. É preciso que essa semente seja regada. O choro de Jesus é a chuva que vai regar a semente para que ela vivifique. É belíssima essa palavra de Éfrem de Nízibe. Pois bem, Jesus chorou. Mas Jesus tem uma certa fadiga, uma inquietação de ver que os seus discípulos, Marta, Maria, estão ali e estão tratando a morte como os judeus estavam tratando, sem esperança. E Jesus sente uma certa fadiga, diz o texto antigo, né? o grego antigo. Jesus sente uma certa fadiga em ver aquele comportamento. E aí chama para fora do vilarejo. Porque se ali estão todos contaminados com aquele modo de pensar, é preciso sair. Às vezes você está num grupo, ou até sua família, tem um modo de pensar que é altamente tóxico, que lhe contamina, lhe faz mal. Então é preciso sair um pouco, respirar um outro ar, para compreender a graça e o amor de Deus atuando na sua história e na história daqueles que lhe estão próximos. É interessante que, quando Jesus fala que Lázaro estava dormindo, há uma expressão grega. Nós usamos a palavra cemitério. A palavra cemitério vem de uma expressão grega, de um verbo grego, que significa adormecer. Então, o cemitério é o lugar onde estão as pessoas que adormeceram, certo? Na verdade, o cemitério é um grande dormitório, certo? Onde não há mortos.
porque Deus é um Deus dos vivos. Passamos desta vida para outra, continuamos vivos, e ali é sepultado aquilo que são os nossos restos mortais, aquilo que de fato irá ficar, porque não irá ressuscitar esta parte, não é? A ressurreição da carne, diz o apóstolo Paulo, será num corpo glorioso, não é? Esse é tudo um mistério, claro, tudo um mistério, porque mesmo os santos padres da igreja, não é, que dão todas as respostas sobre esta questão, não é? Muito bem. Agostinho faz outra pergunta. Quando Jesus diz, onde colocaram Lázaro, o morto, que cheira mal? Agostinho diz, onde vocês colocaram a sua necrose, o seu pecado? Está escondido? Apresente-os a Cristo, para que Cristo possa chamar a vida aquilo que agora é morte, certo? Muito bem. Então, estamos comentando este texto e vendo a beleza de todas essas afirmações dos santos padres, olhando que um dos santos padres faz lembrar, Teodoro, diz, Marta se apresentou a Jesus, mas não com o amor e a intensidade de Maria. Maria veio e se ajoelhou diante de Jesus. Esse gesto de se ajoelhar, ele tem vários sentidos, mas na antiguidade, quando um rei era vencido, ele deveria se ajoelhar diante daquele que o venceu para dizer, a minha vida está nas tuas mãos, a vida do meu reinado toda está nas tuas mãos, não é? Então, Maria se ajoelha como quem diz, Senhor, Tu és o Senhor de tudo e Tu sabes todas as coisas. A minha vida, a vida do meu irmão, e toda esta situação, tudo está em Tuas mãos, não é? A minha casa, tudo está em Tuas mãos e debaixo dos Teus cuidados e debaixo da Tua proteção. Jesus orou para libertar Lázaro da morte, da prisão, onde Lázaro estava colocado. Jesus precisou, diz Orígenes, apenas rezar. E poderia ter chamado Lázaro à vida lá do lugar onde ele estava, sem sequer chegar ali. E Orígenes faz um paralelo com Orfeu, que foi ao reino dos mortos e implorou pela vida da sua amada. Jesus não precisa implorar. Ele é Deus. Então ele apenas fala com autoridade, pedindo ao Pai, e o Pai o concede. Pois bem, o sepulcro é uma prisão. A pedra e o mau cheiro, o mau odor, diz Hipólito de Roma, seria uma maneira de dizer, de fato, tudo está acabado. Como se não houvesse mais um retorno, a não ser por uma intervenção divina. Esta voz de Cristo é a voz capaz de salvar o homem. É a voz também da criação. Faça-se, no livro de Gênesis. Agora Jesus chama a vida Lázaro, não é? Então, a palavra de Cristo não se confunde com outras palavras, porque ela é a única palavra que é capaz de dar ao homem, de fato, a vida. E a palavra de Cristo chama alguém que já cheira mal para vir à vida. Tem um teólogo italiano que diz uma coisa belíssima. Deus nos visita quando estamos cheirando mal. E Ele não se importa com o nosso mau cheiro. Ele vem ao nosso encontro. Jung diz uma coisa interessante também. Ele diz, quando Cristo veio na manjedoura, e aquela manjedoura pode representar o nosso coração, e não esperou um lugar limpo, cheiroso. Então, eu não espero encontrar um ser humano perfeito, porque é o encontro com Ele que vai fazer o ser humano progredir para a perfeição. E não espero encontrar já agora um homem perfeito. Pois bem, sua oração, diz Pedro Crisólogo, sua oração, a oração de Cristo, abre as portas e traz Lázaro de volta do lugar onde ele estava.
a mesma voz da criação. E Orígenes diz, a título de conclusão, que há muitos que estão como Lázaro, amarrados, cheios de ataduras e presos, e que precisam ser libertados, e que não serão libertados senão pela palavra de Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou concluindo com estas palavras de Orígenes, né? Poderíamos ainda comentar várias expressões do grego que estão neste texto e que nem sempre são traduzidas do modo como deveriam para os textos de hoje, para o nosso bom português ou para as línguas modernas, mas eu vou me dispensar deixando este comentário a partir dos santos padres da Igreja. É preciso tirar a pedra que divide o mundo dos vivos do mundo dos mortos. É preciso curar a necrose ou as necroses que existem em nós. É preciso chamar à vida aquilo que está morto. Tempo de quaresma é tempo de mortificação, mas é também tempo de vivificação. Fique com Deus, um ótimo final de semana e que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja de todos os males, hoje e sempre. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo para todos.